This call is now being recorded. Tá, então iniciando a gravação. Esse exercício de capacitores é um exercício que é relativamente simples, mas eu faço questão de fazer porque eu acho ele muito interessante, né? Ele mostra uma aplicação, um eventual uso para capacitores. Então, eu vou tentar reproduzir aqui a imagem do que o exercício fala. Então, basicamente, aqui eu tenho duas placas, né, que vão representar esses capacitores. Vou tentar aqui reproduzir esse desenho. Beleza, então aqui tem essas duas placas. Deixa eu até tentar deixar aqui mais alinhado. Né? E aqui as dimensões dessas placas aqui são as seguintes, né? Essa altura aqui é H, tá? Essa largura aqui eu vou chamar de W, tudo bem? E a distância entre as placas, não, desculpa, essa altura aqui da placa é L, vou chamar de L. A distância entre as placas eu vou chamar de D. Então, essa distância aqui. Tudo bem? Aí esse sistema, olha só. Vou jogar ele para o lado de cá. Esse sistema, na verdade, ele vai ser alimentado, né, por uma DDP. Então, vou colocar aqui, ó. Tem uma DDP. Uma bateria que vai estar aqui, ó. Aqui é o positivo, aqui é o negativo. Tá? Esse círculo aí representa essa bateria. Opa. Tudo bem? Aí, o que é essa placa? Na verdade, essa placa, ela vai ser colocada dentro de um tanque que tem combustível. Beleza? E aí, ó, esse combustível ele vai estar inicialmente a uma determinada altura. Vou tentar representar aqui, tá? Não me julguem pelo meu desenho. Então, essa região aqui, ó, representa este combustível. E aí, este combustível vai ter uma altura Hzinha aqui, ó. Tudo bem? Deu para visualizar mais ou menos o problema, galera? Beleza. Então, aqui, ó, é o combustível. E a região de cima seria ar. Ok? Beleza? Então, o que o problema diz? Ele fala o seguinte: um indicador de nível de combustível, ele usa um capacitor para determinar a altura atingida por esse combustível, né, em um tanque. Então, basicamente, aqui é um problema que você vai ver que ele é de resolução simples, mas eu acho ele muito interessante porque mostra uma aplicação de capacitores. Né? Você pode usar um capacitor, por exemplo, que é o caso dessa questão, como um sensor de combustível, do nível de combustível em um tanque. Então, você tem um tanque que tem essas dimensões que são dadas aí no problema, né? L por W por D, né? Um tanque, então, no formato de um prisma, né? Um paralelograma. E aí, nas laterais desse tanque, você coloca dois capacitores. Submete essa placa, esses dois capacitores, né? Uma tensão V. Nisso, você vai ter uma capacitância ali presente dentro desse sistema, certo? À medida que o nível de combustível ele for aumentando, esse combustível ele entra aí como se ele fosse um dielétrico, correto? Então, isso vai fazer o quê? Vocês imaginam que vocês tenham assistido o vídeo, né? E lá eu falo que a capacitância de um capacitor ela muda dependendo do dielétrico que você insere no interior do capacitor, certo? Então, à medida que o nível de combustível ele vai subindo, isso vai afetando a capacitância desse capacitor. E essa mudança na capacitância é que vai ser o nosso sensor para a gente conseguir ler a altura em que esse nível de combustível está. E aí identificar, né, o quanto de combustível que ainda resta ou o total presente. Tá claro, pessoal? O problema? Diz para mim, eu preciso de um retorno.
De boas. Tá bom. Deu para entender, sim. Show. Então, o que ele quer nesse problema? Ele fala o seguinte: a constante dielétrica efetiva, né, que vai ser a constante dielétrica representando essa combinação aí do combustível e ar, né? Porque se eu fosse simplificar esse problema, eu poderia tratar ele assim, ó. Então, fazendo um corte transversal, né, só para a gente conseguir enxergar melhor. Eu teria duas placas aqui paralelas, né, separadas por uma distância d, tudo bem? E aí, na primeira parte, eu teria, então, aqui, ó, um combustível, né, que seria o combustível. E aqui na parte de cima, eu teria, né, ou melhor, até o topo, eu teria aqui, ó, ar, certo? Então, esse conjunto aí, combustível mais ar, isso aí vai me dar o que ele chama aqui na questão de constante dielétrica efetiva, que ele chama assim, ó, KF. Tudo bem? E essa constante, deixa eu colocar esse valor aqui em cima, número aí embaixo, ele vai variar, ele vai ser menor do que 1, né, e maior do que 0. Tá? A gente vai tentar entender isso. Então, ele diz o seguinte: quando o tanque está vazio, o valor de... Então, a constante efetiva ela vai variar de um valor igual a 1, quando o tanque está vazio, né, até um valor igual a K. Então, perdão, ela vai valer 1 quando o tanque estiver vazio, ou seja, vai ser só o ar, né, que vai estar presente no tanque, e a gente sabe que a constante dielétrica no ar a gente considera como 1 mesmo. E quando ele estiver completamente cheio, essa constante vai valer K, que é a constante elétrica do combustível, certo? Aí ele diz o seguinte: um circuito eletrônico apropriado para determinar a constante elétrica efetiva, né, dessa camada de ar, combinada à camada do combustível entre as placas do capacitor. Cada uma dessas placas retangulares, né, possui largura W, como eu já comentei, comprimento L. A altura do combustível entre as placas vale H. Despreze os efeitos de borda. E letra A: deduza uma expressão para como essa constante, né, efetiva ela vai variar com essa altura. Tudo bem? Então, esse é o nosso problema. Vocês têm uma sugestão de como é que a gente pode resolver isso? Esse tipo de combinação aí no capacitor, né, eu tenho 2 dielétricos no interior do meu capacitor. Isso, inclusive, foi até um dos problemas que eu propus para vocês. Vocês têm uma ideia do que isso representa? Isso aí é análogo ao quê? Essa combinação A mais combustível. Me parece dois capacitores em paralelo. Um com ar dentro dele e outro com combustível. Perfeito. Exatamente isso. Né? Então, eu vou pegar essa informação aqui, ó. Eu vou jogar ela em outro lugar, deixar aqui nesse canto. E vou para. Então, é o seguinte: dessa configuração a gente veio para cá, né? E agora a gente vai partir dessa configuração para uma outra, né? Então, basicamente, isso aí representa o quê? Como o Gustavo falou, isso representa 2 capacitores. Vou colocar aqui, ó, meu potencial em paralelo, né? Onde um aqui vai ter o ar e o outro aqui vai ter o combustível aqui, Kombi. Né? Então, isso aqui, esse A, vou chamar de capacitância 1 e esse combustível chamar de capacitância 2, correto? E vocês estão de acordo com essa conclusão, pessoal? Porque, olha só, entre as placas aqui, ó, aqui vai estar mais aqui, menos. Entre as placas eu vou ter a mesma capacitância, né? Eles vão estar submetidos à mesma DDP. Então, a região do ar e do combustível, eles estão sujeitos à mesma capacitância. Quando 2 capacitores estão sujeitos ao mesmo potencial, isso é uma característica de sistema em paralelo, né? Então, por isso que eu posso fazer essa analogia, certo?
Se eles estivessem passando a mesma corrente elétrica por eles, eu poderia combinar, então, falar que eles estão fazendo uma associação em série. Mas como eles têm a mesma DDP atuando sobre eles, porque eles estão submetidos ambos às mesmas placas, né, mesma DDP, isso é uma combinação de sistema em paralelo, certo? Então, por isso que eu posso fazer essa analogia, essa comparação. Perfeito? Tá? Então, seguindo aqui, se essa minha capacitância ali, desse meu conjunto, esse meu sistema ali, né, combustível e ar, ele representa, então, uma associação de capacitores em paralelo, como é que a gente acha a capacitância resultante quando é paralelo, pessoal? Fala para mim, por favor. Meu C. Perfeito. Meu C, R, resultante, vai ser exatamente a soma das duas, a capacitância 1 mais a capacitância 2. Então, vamos desenvolver isso aí. Minha capacitância resultante, então, vai ser a capacitância 1, que é a que tem o ar. Essa aí não é um problema de placas paralelas? Quando é placa paralela, a gente tem uma expressão, né, uma equação específica para calcular isso. Certo? Qual que é essa expressão, pessoal? Meu zap não para. Não seria um epsilon zero vezes uma área vezes uma distância, dividido por uma distância? Sim, concordo. Perfeito. Onde essa minha área aqui, ó, seria a área 1, ela é referente, minha figura vai ficar carregada. Ela é referente à região do ar. Então, é essa região aqui, ó, né, onde tem o ar. E à medida que o meu nível de combustível sobe, essa minha área A1 vai ficando cada vez menor. Quando o tanque estiver completamente cheio, essa área vai valer 0. Quando o tanque estiver completamente vazio, essa área vai valer o valor máximo daquela região. Tudo bem? Então, essa minha área A1, ela muda de acordo com o nível do tanque. Vocês estão de acordo? Interage comigo aí, gente. Sim. Perfeito, perfeito. Então, já vou deixar aqui. E essa distância que separa as placas, ela também vai mudar de acordo com o nível de que o combustível sobe? Não, já é fixo, né? Isso, perfeito. Então, essa aí não, né? Porque o que separa essas placas é mantido constante, certo? Do outro lado, a gente vai ter o C2. O C2 representa a capacitância do combustível, certo? Como é que calcula essa capacitância do combustível? Placas paralelas, né? Só que agora o meu combustível, ele tem um dielétrico. Né? O combustível é um dielétrico, na verdade, né? Perdão. Como é que fica essa minha expressão? O que muda nela? Eu sei que eu vou ter um epsilon zero aqui, ó, vezes uma área 2, né? Referente à área ali que representa a região que está combustível, dividido por uma mesma distância D. Mas se tem um dielétrico no meu capacitor, o dielétrico ele atua de que maneira sobre esse capacitor? Ele aumenta a minha capacitância? Ele diminui? Ele não interfere? Ele vai aumentar pelo capa, né, do combustível. Isso, pelo capa. Então vai ter um fator K aqui, ó, que é o K maiúsculo, representando essa constante dielétrica, certo? Então, eu sugiro, se você não está conseguindo acompanhar o que eu estou falando, que você veja os vídeos, beleza? Que eu abordo tudo isso aí, associação de capacitores em série, associação de capacitores em paralelo, inclusive nas tarefas são capacitores com dielétricos, né, pela metade dentro dos exercícios lá. Tudo bem? Então, ó, chegamos nessa expressão. Agora vamos explorar ela mais, né? Tipo assim, eu vou manter esse epsilon zero sobre D aqui do lado, e essa área 1 agora eu vou reescrever ela em termos das dimensões que eu tenho aqui. Então, essa área 1 é essa região aqui, ó, a área 1, né, que a gente já falou, é a região da área do ar. Como é que eu posso escrever essa área 1 aí, turma? Lembrando que a área ali é um retângulo, né, base vezes altura. Fala aí para mim, Paulo Henrique. L menos H. Seria L, perfeito. L menos H vezes... L menos H é um lado, né? Vezes o outro lado, que é a base, seria W. Correto? Isso. Show. E do outro lado aqui, a gente vai ter um epsilon zero sobre D aqui também mantido constante, mais o kappa,
Como é que ficaria a área do combustível? HW. H, né, que é o nível de combustível, vezes W. Posso aqui, ó, simplificar essa expressão, né? Vou colocar aqui, ó. O que é constante, ó, é epsilon 0, W e D aparece nos dois, né? Nas duas parcelas. Isso aqui, então, ficaria um L menos H mais um K vezes H. Então, olha só, essa expressão, ela já dá para a gente como essa capacitância, vou até colocar assim, essa capacitância resultante, ela varia com H, né? Todos os outros termos aqui são constantes. A epsilon 0 é constante, distância é constante, W, L e K é constante. Então, já está dando para a gente uma informação de como essa capacitância é equivalente, né? Acho que esse seria o termo apropriado, né? Deixa eu trocar esse R aqui de resultante para equivalente, para ficar de acordo com a nomenclatura do livro. Então, aqui é o equivalente, 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 equivalente. É como essa capacitância equivalente ela muda de acordo com o nível do combustível. Então, só essa expressão aqui já dá para a gente a informação do sensor, né? Porque à medida que você vai calculando essa capacitância do sistema, você já tem a equação e sabe como é que ela varia. Então, se você saber o valor dessa capacitância, uma vez conhecendo as dimensões, né, do tanque de combustível, você consegue inferir sobre a altura desse nível de combustível, né? E automaticamente depois calcular o seu volume. Tá claro, pessoal? Sim, ficou claro. Show. Beleza. Tudo bem. Só que aí ele me pede para saber, para calcular, o K efetivo. Ele quer que eu determine isso aqui, ó. Como esse K efetivo, aqui, ó, ele muda. Tudo bem? Então, eu ainda tenho que explorar um pouco essa expressão. O que seria meu K efetivo? Minha capacitância equivalente, eu posso escrever ela como sendo um K efetivo, que multiplica um epsilon 0, uma área, né, dividido por uma distância. Concorda? Né? Então, essa área, vou colocar aqui uma área dividido por uma distância. Então, minha capacitância equivalente, ela seria uma constante de elétrica efetiva, vezes um epsilon 0, vezes a área total, que seria um W vezes L, dividido por D. Aqui que eu não sei se você está acompanhando o que eu estou fazendo, ó. Isso aqui seria uma expressão geral para a capacitância de um sistema, né? Que basicamente é um dielétrico ali dentro, multiplicado lá pelas dimensões, né, de placas paralelas, tá? Eu vou comparar essa expressão aí que eu estou marcando com essa que eu acabei de encontrar, aqui em amarelo, tá? Para poder determinar como o K muda, e não só como o C, que é a capacitância equivalente, muda, tá? Então, se eu comparo essas duas expressões aí, ó, né, se eu comparo aqui, eu vou ter o seguinte, epsilon 0 W sobre D, L menos H, mais KH é igual a um K efetivo, epsilon 0 W L sobre D. Daí já dá para a gente verificar que vários termos ali vão ser simplificados, né? Esse W com esse W, esse D com esse D, o epsilon 0 com o epsilon 0. Vai sobrar, então, que o meu K efetivo, ele vai ser aqui já vou adiantar aqui, tá? Vai ser 1 menos H sobre L, mais 1K H sobre L, certo? Então, essa aqui é a maneira como a minha constante de elétrica muda à medida que o nível do combustível aumenta. Aí a gente vai verificar algumas coisas aqui, ó. Por exemplo, quando o meu H ele for 0, significa que eu não tenho nenhum combustível presente no tanque, certo? Então, se eu não tenho nenhum combustível presente no tanque, qual é o valor da constante elétrica que você espera?
Se não tem nenhum combustível presente no tanque, o único material ali vai ser o ar. Né? Você falou no começo. Isso, perfeito, exatamente. E aí, se você notar na expressão, olha só. Se o meu H for zero, ó, esse termo aqui zera, esse termo aqui zera, e sobra exatamente o K efetivo igual a 1, que é o valor, como você bem observou aí, da constante elétrica do ar. Né? E se o meu H ele for o valor máximo que ele pode ser, deixa eu apagar aqui esse verde. Qual o valor máximo que esse H pode ser? L, né? É o tanque está completamente cheio, correto? Se o, Correto. se o meu tanque está completamente cheio, o que vai acontecer na minha equação? Esse termo aqui, ó, H vai virar um L, L que divide L é 1, 1 menos 1 é 0. Esse H aqui vai virar um L também, ó. L que divide 1 é 1, vai sobrar K. Então, meu K efetivo se torna o K, que é a constante de elétrica do combustível quando ele completamente preenche o tanque, certo? Então, perceba que essa informação, ela fica de acordo com o que a gente está discutindo, ó. Ele quer encontrar um K efetivo que varia de um K máximo, que é quando está completamente cheio, até 1, que é quando o tanque está completamente vazio. Perfeito? Então, isso é que significa ser efetivo, né? É como esse K varia à medida que esse nível de combustível está mudando. Tá claro, pessoal? Ficou, professor. Show. Então, esse é um problema que você observa que ele é relativamente simples, né? É só você... Qual é a dificuldade? Você visualizar que essa combinação de combustível A, isso vai resultar numa associação de capacitores em paralelo, e aí você lembrar como é que faz a capacitância equivalente quando eles estão em paralelo, né? É o inverso da resistência. A resolução dele é simples, mas eu acho ele muito interessante para ele mostrar uma aplicação, né? Você consegue ver, então, que o capacitor pode ser usado como uma espécie de sensor do nível de combustível. Né? Então, você mede essa capacitância por um aparelho, essa medida de capacitância nesse sistema com essas dimensões vai te dar um valor de H, uma altura do tanque. Esse valor de H, você calcula o volume do combustível. Tá? Suave, então? Suave. Show, show. Então, vou partir agora para um segundo problema. Então, esse aqui é um problema de capacitores. Agora, um problema de resistência. Esse é um problema muito comum no Rally. A maioria dos exercícios vai abordar esse problema que eu vou passar aqui, ó. Que é o seguinte, de uma resistência. Então, no vídeo, né, eu espero que vocês estejam assistindo os vídeos. Eu defino o que é resistência, né, o que é resistividade, e falo como a geometria dele interfere na passagem de corrente, né? E a maioria dos resistores, eles são representados como sendo cilíndricos, né? Então, na hora de você calcular a resistência, você tem uma relação aqui, ó, R igual a ρ L sobre A, em que essa relação, ela carrega esse formato para uma geometria cilíndrica. Né? Então, à medida que você aumenta a área do cilindro, você diminui a resistência, ou seja, facilita a passagem de corrente elétrica. O contrário também, né? Se você diminui a área, você dificulta a resistência, você aumenta a resistência, o que dificulta a passagem de corrente elétrica. E também tem o comprimento do fio que afeta nisso, né? Então, quanto maior o comprimento do fio, maior a resistência, menor corrente. Quanto menor o comprimento do fio, menor resistência, maior corrente, certo? Mas e se essa resistência tivesse uma geometria diferente de um cilindro? Se ela fosse, por exemplo, um cone, né? Ou um tronco de cone, né? Então, observe. Aqui agora eu coloquei lá em cima como? Eu botei exercício de capacitor. Vou botar aqui exercício de resistência. Resistência de cone. Resistência cone, vou botar assim. Tudo bem? Então, eu tenho aqui um cone, ó. Um tronco de cone. Tá? E aí vai entrar uma corrente elétrica aqui e vai sair uma corrente elétrica aqui.
certo? E eu quero saber o seguinte, como é que essa geometria, esse cone, afeta a minha resistência, né? Como é que vai mudar? Isso vai fazer alguma diferença? Não vai e tal? É isso que a gente vai discutir aqui. Vocês já se depararam com esse tipo de problema? Já tentaram resolver ele? Pessoal? Ainda não, Robson. Ainda não, né? Então vamos resolver. Tá. Eu acho que essa é a da lista que eu não respondi ainda. Então agora eu vou responder, aí você já aproveita e já coloca lá. Ou já deu prazo de enviar? Não, acho que ainda não. Então já aproveita aí. Essa é a mais interessante da lista, pô. Então vamos colocar aqui algumas informações aqui, ó. Vou tirar essa corrente aqui para poder desenhar aqui os dados. Quais são os dados do problema? O primeiro dado do problema é esse raio aqui, ó, que eu vou chamar de R1. O raio do primeira face do tronco de cone, né? E aí, esse aqui agora eu vou chamar de R2. Tá tudo torto aqui, né? Deixa eu tentar deixar alinhado aqui mais ou menos. Tá saindo tudo centro, tá, gente? Considera aí que tá tudo concêntrico, tá? O círculo de cima tá concêntrico com o círculo de baixo. Se o Ney visse isso aqui, ele ia ficar bravo. É que é artístico. Tá bom. E aí eu vou ter também informação aqui, ó, da altura H. Essa altura aí, o tamanho do cone, né? O L. Tudo bem? Beleza. Então, esse é o meu problema. E o que eu quero saber desse problema é a resistência desse cone, né? Como é que fica a resistência em função dessas variáveis que a gente está colocando aí, tá? Então, esse é o nosso problema. Beleza? Vamos fazer ele, então? Então, o primeiro passo é o seguinte. A gente sabe que o cálculo da resistência, ela tem essa dependência aqui, ó. Com a resistividade do material, com o comprimento dele, com a área na qual a corrente passa, né? Então, lembrando aqui, né, sobre este material, passa uma corrente I, né? Que a gente calcula a resistência assim, submetendo a resistência a uma DDP e medindo a corrente, né? Tudo bem? Então, eu vou partir desta equação aqui, ó. Como é que eu posso fazer isso aqui? Vocês têm alguma estratégia em mente? Alguma ideia? Quero ouvir vocês. Não, sem ideias. Eu estava pensando em substituir o cone, no caso, por vários cilindros com raio variável. Aí integrar, né? Show. É isso aí. Enfim. Perfeito. Gustavo, isso aí, exatamente. É a mesma estratégia que a gente usa para a maioria dos problemas, né, que envolve algum tipo de geometria assim, mais diferente. É você sempre reduzir a regiões infinitesimais para ver o efeito daquilo no infinitesimal e depois somar essas contribuições, né, que é a integral, né? Então, aqui a ideia é isso aí que o Gustavo falou mesmo. A gente vai pegar aqui, ó, um disco, certo? Um cilindro aqui, ó. Esse cilindro aqui tem dimensões, né? Vou chamar assim de um delta, um dx, né? Muito pequenininho, porque esse dx muito pequenininho, na hora que eu for calcular aqui, ó, o dr dele, o que ele vai ser? Deixa eu resumir aqui os dados, né? Eu falei que ia colocar e não coloquei, perdão. Então, os dados são R1, R2, H e ρ. Então, a resistividade do material é um dado, tá? Aí eu escrevo mais uma vez a equação que a gente conhece, R igual a ρ LA. E aí, pessoal, o que seria o meu dr? Para esse pedacinho infinitesimal ali, ó, esse cilindro de espessura infinitesimal. Qual seria a resistência que passa por ele? Vai ser um dr vezes um ρ, que é uma constante, vezes um dx sobre a área dele, não é isso? Essa área dele é o que? A área de um círculo. A área de um círculo é πr ao quadrado. Vocês estão de acordo? Fala para mim, gente. Vocês estão de acordo ou não? Concordo. Perfeito. E aí, como é que eu faço agora? Eu sei que eu vou ter que somar cada um desses termos. Eu vou somar em quê? Eu vou somar em dx. Só que aí, dentro desse R aqui, ó,
eu tenho que achar uma relação dele com x, né? Como é que esse R cresce à medida que meu x cresce? Como é que eu acho essa relação? Hein? Aí eu posso vir aqui montar um gráfico, ó, para tentar descobrir essa relação. X por Y, beleza? Esse perfil do cone aqui, ó, tá vendo em amarelo? Eu vou colocar ali no gráfico, ó. Seria esse perfil aqui, ó. Tudo bem? Onde este ponto aqui, ó, representa aqui, ó, comigo, deixa eu ver, vou colocar azul. Esse ponto que representa o R1, né? E aqui um X0. Né? Poderia até botar aqui na origem, botar o X0 igual a 0, mas não vai fazer diferença, tá? E este outro ponto lá em cima, ele poderia ser escrito, quais são as coordenadas dele? Seria um R2 e um X0 mais H. Concorda? Aquele perfil, esse gráfico que eu estou falando ali, é o perfil do que está no cone. Né? Então, ou seja, ali, aquela curva no gráfico está representando isso. A relação entre a medida que você se desloca em x, quanto que isso vai mudar em y, onde esse y representa o raio. Porque eu preciso dessa relação entre o raio e x para poder fazer a integração. Vocês estão acompanhando o que eu estou falando? Me dá um retorno aí, turma. Poderia repetir essa última parte, professor? Do gráfico ali embaixo? Perfeito. Esse pedaço que você conseguiu pegar, esse pedaço aqui, ó. Que eu tô, ali é o meu minha referência para um cilindro pequenininho. E aí, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que achar uma relação de dependência entre este R e este X. X é o meu deslocamento aqui na horizontal. R é o raio do cilindro que vai mudando à medida que eu mexo o X, né? Então, para X0, ele vai ter um raio R1. Para um X0 mais H, aquele X0 ele está aqui, ó. Opa, deixa eu colocar outro negócio aqui. X0 ele está aqui. Esse aqui é meu X0. X0 mais H ele está aqui, ó. E o meu raio é R2, entendeu? Então, eu estou colocando no gráfico o comportamento de como este raio evolui à medida que o meu X vai aumentando. Beleza? Agora deu para entender. Sacou? Porque eu preciso dessa informação. Eu preciso escrever esse R em função desse X para poder fazer a integração. Porque eu integro em dx. Né? Então, olhando para essa curva aí... qual função que eu acho? Como é que eu acho essa função desse R em função de x? Isso é uma função afim, né? Como é que eu acho essa função aí, turma? E agora? Então, ó, isso aqui é um y. Lembra que o meu y é o raio, né? Como o raio muda. Então, isso é um y igual a um ax mais b. Tá certo? Certo. Para simplificar, eu vou considerar, ó, que a continuidade dessa minha curva ela vai bater aqui no zero, ó. Tudo bem? Eu poderia considerar que não. O resultado final não ia mudar, só que a conta ia ficar um pouquinho mais complicada, tá? Mas só para simplificar o processo, eu vou considerar que sim, tá? Eu posso fazer essa consideração. Então, esse meu B aqui é zero. Então, basicamente, achar essa função se resume a achar qual que é essa constante aqui, né? Esse coeficiente angular multiplicado por esse x. Como é que eu posso achar esse coeficiente angular aí, galera? Cálculo 1, hein? Aguardando. Pela derivada? Mas... Bom, pode ser. Assim, o que é a derivada? O A. O A seria o dy por dx, né?
que no caso de uma função linear, isso é a mesma coisa que o ΔY pelo ΔX. Né? Então, quero saber aqui, ó. Seria a tangente da reta. Perfeito, a tangente da reta. Vai dar no mesmo que eu vou falar, mas foi bem observado o que você falou. Né? A tangente desse ângulo θ aqui, ó. Deixa eu escrever. E o que é tangente mesmo? Tangente é o cateto oposto. Quem é meu cateto oposto? Quem é meu cateto oposto ali, galera? R2 menos R1. R2 menos R1. Sobre o cateto adjacente. Quem é meu cateto adjacente? H. Perfeito, que seria x0 mais h menos x0. Né? Então, você observa que o valor de x0 não interfere. Então, h. Deixa eu colocar aqui, né? h. Então, pronto. Quem é minha função y? Minha função y é um R2 menos R1 sobre h vezes x, perdão. Lembrando que esse meu y aqui, ó, ele representa o raio, tá? Então, para enfatizar, eu vou escrever aqui, ó. Aqui é o raio, né, desses cilindros aí, né, como eles evoluem em x, né? Então, isso vai ter uma constante aqui, R2 menos R1 que divide H, vezes o x, tá? Então, essa é a expressão. Tá claro isso aí, galera? Eu chamei de x só porque a gente, de prática, costuma adotar o plano cartesiano, né, yx. Mas essa informação do y é justamente a informação de como esse raio muda à medida que eu vou deslocando em x positivo. Tá claro, turma? Tá sim, professor. Show. Legal. Aí agora sim eu vou voltar aqui para essa expressão, ó. Então, voltando para essa expressão ali, ó. O meu dr aplicado num disco infinitesimalmente pequeno, ele é o quê? É um dx que divide πr ao quadrado. Então, o meu r, ele vai ser a integral de um ρ dx que divide um π vezes r ao quadrado. Quem é esse meu r ao quadrado? É isso aqui, ó. É o R2 menos R1 que divide h, que tudo isso é constante, vezes um x, tudo isso ao quadrado. Não é? Então, eu vou ter agora que trabalhar com essa integral. E aonde que eu integro essa? Eu vou integrar de que intervalo até que intervalo, pessoal? X0 a X0 mais H. Nossa, minha cabeça doeu agora. X0 mais X0 mais H. Perfeito. Vamos simplificar isso aqui, então. Ó. O que é constante eu vou tirar fora. Então, vai ficar um ρ sobre um π aqui, sobre um R2 menos um R1. Isso tudo ao quadrado. Esse h ao quadrado que está ali dividindo, ele vai passar para cima aqui, ó, multiplicando. Integral, então, de um x0 até um x0 mais h, de um dx sobre o que, galera? Sobre um x ao quadrado. Esqueci nada não, né? Confere junto comigo. Caraca, mano, fiquei tonto. R é uma h quadrado ρ sobre um π R2 menos R1 ao quadrado. Aí, integral de 1 sobre x quadrado. Isso dá o quê? Cálculo 1 aí. Menos 1 sobre x. Aí, ó, a galera manda bem no cálculo 1. Isso aí. Que vai de um x0 até um x0 mais h. O nosso R, então, ele vai ser, né, h ao quadrado sobre ρ. Não, h ao quadrado vezes ρ sobre π, R2 menos R1 ao quadrado. Aí vai ficar aqui menos 1 sobre x0 mais h, mais 1 sobre x0. Perfeito? A gente vai ajeitar essa expressão aqui ainda, tá? Deixa eu ver aqui. Tá. Vamos lá, vamos agilizar isso aqui. R é uma h quadrado ρ sobre π
R2 menos R1 ao quadrado. Essa expressão aí, esse x0 é uma informação arbitrária, né? Eu não sei quanto que vale esse x0, correto? Correto, turma? Correto. Mas eu tenho como descobrir o valor desse x0, né? Eu tenho como reescrever esse x0 em termos das informações que foram dadas no problema. Porque eu tenho uma função aqui que eu encontrei, ó. Certo? Se eu encontrei essa função, então eu sei quanto que vai valer esse x0, né? Quando o meu x valer x0, qual que é o raio que você espera? O R1. O R1. Então, usando essa função, olha só. Vou escrever aqui contra a cor. Então, usando a função, vou ter o seguinte. R1 é igual a R2 menos R1, que divide H, isso multiplicado por x0. Então, daqui eu sei quanto que vai valer meu x0, certo? Quando meu x for x0, o R deve valer R1. Então, disso eu vou ter que o meu x0, ele corresponde a um R1H sobre um R2 menos R1. Tudo bem? Por que eu estou fazendo isso? Porque minha resposta deve estar em função dos dados, e os dados são esses aqui, ó. Tá? R1, R2, H e ρ. Então, x0 não é um dado do problema. Então, eu tenho que escrever em termos desses dados, tá? Aí, agora eu vou substituir essa informação ali na nossa integral. Separar essa conta aqui, fica no cantinho. Eu vou ter menos 1 sobre x0, que vale R1H sobre R2 menos R1. Isso aqui eu vou somar mais H. Tá ficando complicado, talvez você tá ficando em desespero, mas não precisa, que vai simplificar tudo. Vai dar para simplificar tudo. R2 menos R1. Tá? Olha só. Fechei ali, acho que não apareceu para vocês ainda. Acho que agora apareceu, né? Então, vamos lá. O que eu vou fazer? Vou multiplicar esse cara aqui, ó, esse Hzinho, por R2, R1, e vou dividir ele por R2, R1. R2 menos R1. Por quê? Porque aí todo mundo fica com o mesmo denominador e eu posso juntar, né? Então, eu vou repetir aqui, ó, H ao quadrado, ρ, π, R2 menos R1 ao quadrado, menos 1 aqui em cima, menos 1 aqui em cima, aí vai ficar aqui, ó, R1H mais 1H R2 menos 1HR1, isso tudo dividido por R2 menos R1. Vocês concordam com essa passagem que eu fiz aqui? O H eu multipliquei e dividi pelo mesmo termo, que é o denominador da fração ao lado, para poder somar essa fração, tá? Do lado de cá eu vou ter um. Vocês estão de acordo? Aí vocês vão falar, não tô não, mas tudo bem, pessoal, continua. É isso que vocês vão falar? Não, de acordo. Beleza. Então daqui você já verifica, ó, esse cara corta com esse cara, né? Aí vamos continuar. Rzão, é um H quadrado, ρ, π, R2 menos R1 ao quadrado. Aqui em cima é menos 1. Aí vai sobrar aqui, ó. Vai ficar menos 1 que divide H sobre R2 dividido por R2 menos R1. Isso aqui eu posso inverter já, tá? Não sei se você já manjou aqui. Eu posso já fazer isso aqui, ó. Já para adiantar, ó. R2 menos R1 que divide H sobre R2. E essa expressão aqui também eu já posso inverter ela. Eu posso colocar aqui, ó. R2 menos R1 que divide R1H. Tá? Então, posso fazer a simplificação. Vocês estão de acordo? Sim. Show de bola. E aí, segue, ó. Vou fazer aqui algumas simplificações que já dá para a gente trabalhar. Por exemplo, olha só. Esse R2 menos R1, ele aparece tanto no numerador quanto no denominador, né? Em espaços diferentes. Por exemplo, aqui, ó.
esse R2 que está aqui, esse R2 menos R1 que está aqui e aqui, ele pode simplificar com esse R2 e R1 que está aqui, né? Porque ele está ao quadrado. Estão de acordo? Então, este termo aqui e este simplificam com esse, correto? Da mesma maneira, esse H aqui, ó, e esse simplificam com esse H aqui. Então, isso aqui já está resultando para mim, ó, na seguinte expressão, ó, H, Rho, Pi, R2 menos R1, e aqui dentro vai ficar aqui, ó, menos 1 sobre R2 mais 1 sobre R1. Deu para ver que já está ficando já bem reduzido? Sim. Beleza. E dá para reduzir mais, tá? Vou trabalhar aqui, ó, H, Rho, Pi, R2 menos R1. Vou tirar o MMC aqui, ó. Então, aqui embaixo ficaria R1, R2. Em cima ficaria menos R1 mais R2, né? Aqui no fundo, esse menos R1 mais R2 é o R2 menos R1, que também corta, simplifica com esse daqui. Então, ao final do processo, eu vou ter H, Rho, Pi, que multiplica aqui, ó, R1 vezes R2. Então, é assim que a resistência de um cone, ela varia. Se eu fosse comparar, né, vamos comparar com esse aqui, né, RLA. Então, aqui ficaria assim, ó, R tem uma resistividade ali presente, vai ter o tamanho dele, que é o H, e embaixo teria aqui um Pi R1, R2, né, que seria o equivalente à área, mas não é necessariamente a área, tá? Então, esse seria o formato aqui. Então, você observa que a geometria, né, o fato dele ser um cone e não um cilindro, isso tem um efeito sobre o comportamento da resistência, né? Ela depende ali do produto dos raios embaixo, correto? Se a gente pega o caso em que R1 é igual a R2, o que vai acontecer com essa expressão? Ela vai virar o quê? Ela vai virar um Rho vezes um H. R1 é igual a R2, que é igual a um R. Vai virar um Rho vezes um H, que divide π, R ao quadrado. Esse termo aqui embaixo é exatamente a área, né? Então, quando os raios R1 e R2 são iguais, ele volta para a solução de como se ele fosse um cilindro. Então, mostrando coerência do nosso resultado. Tá certo? Fala para mim aí, galera. Aham, concordo. Certo. E se o meu raio... Porque eu peguei um tronco de cone. Mas por que eu não peguei um cone completo? Né? Se pegasse esse cone aqui, ó. Por que eu não peguei ele? Né? Se eu tenho esse cone completo, o que muda ali? O meu R1 vai ser esse ponto aqui, ó. Quanto que vale meu R1? É zero. Zero. Se o meu R1 é zero, quanto que vai valer minha resistência? Segundo essa equação que a gente acabou de deduzir. Vai tender ao infinito. Vai tender ao infinito. Faz sentido isso? Faz que não vai ter área para o elétron passar. Exatamente. Você está estrangulando o negócio, a área está ficando cada vez menor. Sua área tender a zero, né? Significa que você vai aumentar ao infinito a dificuldade da passagem de elétrons, né? E numa abstração, né? Tipo assim, a área nula significa que não passa elétrons, ou seja, R infinito, ou seja, não há passagem de corrente. Então também tem coerência com o resultado, né? Tem sentido físico, né? Você vai tender para uma área nula, logo você não vai ter nenhuma passagem, isso não vai existir área. Então, por isso que o R tende ao infinito. Então, o resultado ele é coerente. Então, por isso que a gente faz o problema para tronco, né? O mesmo seria válido, por exemplo, se eu trocasse esse cone, esse tronco de cone, e botasse um tronco de esfera. Se eu botasse uma semi-esfera, num ponto, a área seria zero e também explodia a resistência. Mas para um tronco de esfera, dá para você achar a expressão. E aí dá para você explorar isso, tá? Você pode botar tronco de esfera, você pode botar tronco de parábola. No caso, parábola não, né? Paraboloide, né? Tronco de paraboloide, tronco de elipse, né? Já fica de ideia aí, ó. Já adianto que eu já pedi isso em turmas anteriores. Eu acho que eu pedi tronco de esfera. E aí é possível chegar na solução, mas ela não é trivial, né?
Não é, você vai ter que ter um trabalhinho, tá? E o mesmo vale para os outros, mas fica aí como incentivo para você, curiosidade, explorar essas outras geometrias e sempre pegar elas em tronco. Legal, galera? Tranquilo até aqui? Achei bacana. Me dá um feedback aí. Gustavo achou bacana? Deu para entender sim, professor. Show, show de bola. Né? Eu acho muito interessante, você vai verificar aqui ao longo desse curso que a gente está fazendo, né, que eu sempre estou comentando que a geometria ela tem um papel essencial sobre o comportamento do sistema, né? Então, seja para carga, campo, potencial, força elétrica, a geometria ela sempre tem um papel atuante, né, e preponderante sobre esse comportamento, né? Capacitores e aqui agora resistência, certo? E é a desculpa que a gente tem para poder usar a integral, né? Você não consegue chegar nessa resposta sem saber cálculo diferencial integral. Beleza? Então, esse é o segundo problema que eu separei. Para finalizar agora, eu separei um de lei de Kirchhoff, tá? E aí a gente encerra a aula. Tá bom? Tranquilo. Show. Eu vou colocar aqui. Então, próximo exercício agora. Leis de Kirchhoff. Deixa eu ver o nome do cara, como é que escreve aqui. Deixa eu dar um tempinho para mim poder escrever aqui, que eu tentei copiar e colar, mas ele também não veio. Então, tem uma resistência R aqui. Aí vai ter uma FEM aqui. Depois eu vou ter uma outra FEM aqui. Então, aqui vai ser uma FEM 1. Aqui vai ser uma FEM 2. Essa FEM aqui está com polaridade trocada. Esse aqui é mais, menos, menos, mais. E aí, vai ter uma outra resistência aqui. Uma outra resistência aqui também. E uma resistência aqui no meio. Tá? As informações que eu tenho desse problema. Vai ter uma corrente elétrica aqui, ó, nesse sentido, que vale 2 amperes. Tá? Essa resistência aqui vale 4 ohms. Essa resistência do meio vale 3 ohms. E essa aqui da direita vale 6. Sobre a resistência de 4 ohms, vai passar... Deixa eu manter um padrão aqui de cores. Então, aqui vai passar uma corrente de 2 amperes. Aqui vai passar uma corrente de 3 amperes. E aqui vai passar uma corrente de 5 amperes. Tá? E aí, basicamente, o problema... Ele pede para a gente achar os valores das FENs 1 e 2 e o valor da resistência R. Tá? Então, quero saber aqui, ó, quanto que vale a FEM 1, quanto que vale a FEM 2 e quanto que vale a resistência R. Tudo bem? Então, um problema relativamente simples, só para a gente poder aqui aplicar a lei de Kirchhoff. Então, para vocês, lei de Kirchhoff já é uma novidade? É algo que vocês já conheciam? Já trabalharam no ensino médio ou não? Silêncio. Quem já conhece a lei de Kirchhoff, levanta a mão. Eu não lembro muito não, professor. Tipo assim, já vi a base ali, mas não lembro como é que faz, não. Assim, não totalmente. Não, boto fé. Boto fé. Tá, então vou fazer aqui, já partindo de alguns pressupostos, mas aí você, de novo, né, fica com o convite, você assistir os vídeos, que lá eu deixo detalhado, assim, né? Mas aí qual que é a ideia aqui? Primeiro passo, na hora de a gente analisar o sistema, é identificar os sinais em cada elemento do circuito, né? Então, os elementos do circuito são sempre as resistências, os capacitores
e as DDPs, né, as fontes, beleza? Então, nas fontes da FEM 1 e 2, já fica ali como informação a polaridade, quem é o positivo e quem é o negativo, certo? Na resistência, a gente sabe que a corrente convencional, positiva, ela sempre flui do positivo para o negativo. Então, como na resistência R em cima, a corrente está se deslocando para a esquerda, né? Então, eu já sei aqui de cara que aqui, ó, vai ter uma polaridade positiva e aqui negativa. Tudo bem? Na resistência de 4 ohms, aqui é positivo, aqui é negativo. Na de 6 ohms, aqui é positivo, aqui é negativo. E, de novo, eu sei essa polaridade, esse sinal, por conta do sentido da corrente. A corrente convencional sempre vai do positivo para o negativo. Tudo bem? Na de 3 ohms, eu não sei, tá? O sentido da corrente. E aí, quando não sei, a gente faz uma suposição. Eu vou supor que essa corrente, ela aponte aqui, ó, nesse sentido. Eu vou chamar essa corrente aqui, por exemplo, de corrente... I. Estou sem criatividade, chamar de I. Então, se eu faço suposição, eu estou dizendo, então, que esse termo aqui embaixo é positivo e esse é negativo. E aí, a depender da nossa resposta, se eu achar um I positivo, isso significa, se eu achar lá, I igual a 2 amperes, por exemplo, isso significa que aquilo que eu adotei como convenção é o correto. Se eu achar I igual a pelo menos menos 2 amperes, significa, então, que aquilo que eu convencionei é o oposto. Ok? Mas quando você não sabe o sentido da corrente, quando o contexto não te permite, né, inferir sobre o sentido correto da corrente, você pode chutar. Você supõe um valor e, a depender da resposta que você obtém, você sabe se esse valor estava certo ou é o inverso dele. Ok? E aí, o que a gente tem que fazer? O que é a lei de Kirchhoff? Você tem que escolher uma malha para você percorrer. Né? Então, por exemplo, ó, isso aqui é uma malha, tá? Isso aqui é uma malha, né? Isso aqui pode ser uma malha. Uma malha é sempre isso, é um pedaço fechado do circuito, né? E aí você tem liberdade para escolher qual pedaço que você vai percorrer, né? Poderia ser isso aqui, ó. Também, entendeu? Tem várias possibilidades ali de malha, tá? Então, deixa eu apagar aqui. Eu vou escolher algumas malhas e para cada malha a gente vai montar uma equação. Eu só quero apagar aqui. Não quero apagar todo o circuito, eu quero apagar isso. Tá bom. Então, primeira malha que eu vou percorrer. Vou colocar aqui, ó. Esse verde. Vou percorrer essa malha aqui, ó. Quando eu percorrer essa malha, eu vou ter que somar as DDPs. Lembrando de levar em consideração o sinal delas, né? Porque quando eu percorro, eu posso estar tendo uma queda de DDP ou um aumento de DDP. Tá? Então, por isso que você tem que olhar os sinais. Então, se eu percorro essa malha que eu estou aí, no sentido da corrente, no sentido, nesse caso aí seria o sentido anti-horário, né? Às vezes é interessante você colocar assim esse sinal aqui, ó, só para indicar o sentido que você está percorrendo. E eu vou chamar essa malha aqui, por exemplo, de alfa. Então, né, na malha alfa, se eu somo a DDP, eu vou ter o seguinte, ó. A FEM 1, ela vai contribuir de maneira negativa, ó, menos, vai ter uma queda. A FEM 2 vai ser positiva, tá? E a resistência negativa. Então, como é que eu calculo a DDP de uma resistência? Lei de Ohm é resistência vezes corrente. Então, seria menos R vezes a corrente ali, que eu sei que vale 2 amperes. A soma de todas as DDPs ao longo de uma malha, para quem não sabe, isso tem que dar 0. Então, isso é a lei de Kirchhoff. A soma de todas as DDPs ao longo de uma malha, qualquer malha que vocês percorram, desde que você comece e volte no mesmo ponto, a soma tem que dar 0. Então, isso para mim já representa uma equação. Posso ajeitar essa equação e colocar assim, ó. FEM 2 menos FEM 1 é igual a 2R. Aí guarda essa equação, tá? Uma segunda possibilidade de equação. Vamos lá, me ajuda aí. O ideal é a gente explorar e pegar o que a gente tem de mais informação, né? Então, qual que seria aqui a mais interessante?
características de qualquer uma que a gente escolher aqui vai dar... Acho que se pegar a externa, só vai ficar a resistência R de incógnita. Ah, boa, garoto. Valeu. Muito bom. Isso aí. Então, pegar essa ideia aqui do Gustavo. E normalmente é isso, gente. Às vezes tem que ficar escolhendo mesmo. Às vezes tem umas que são melhores que outras. Mas, às vezes, nesse caso aí, o Gustavo achou uma que já dá uma resposta imediata, mas nem todos você vai conseguir. Aí você vai ter que montar sistema e resolver. Então, o Gustavo já deu uma ideia legal aí. Essa aqui, ó. Vou percorrer também no sentido anti-horário. Vou chamar essa malha de beta. Então, vou chamar aqui, né? Malha beta. Se eu percorro no sentido anti-horário, eu vou ter o seguinte. Eu vou começar aqui, ó. Essa corrente aí vai ser uma queda de tensão. Vocês entendem quando é queda e quando é aumento? Uma dica é você olhar o seguinte. Se eu percorro esse caminho, é o último sinal. Eu estou indo do positivo para o negativo, então eu estou caindo. Se eu vou do negativo para o positivo, então eu estou subindo a minha tensão. Tá? Então, como eu estou seguindo esse caminho aqui, ó, ele vai cair. Então, vai ser menos 4 vezes 3. 4 é a resistência, 3 é a corrente que passa ali. Então, ele vai ter uma queda de menos 12. Aí, o próximo elemento aqui, ó, é esse aqui. Certo? E agora, perceba que eu estou indo do negativo para o positivo. Então, estou aumentando a minha tensão. Então, aqui vai ser mais 6 vezes 5. A resistência vezes a corrente que passa ali. Subindo aqui, ó, vou passar agora pelo esse R. Esse R eu estou indo do positivo para o negativo. Então, vai cair de novo a tensão, que é a resistência vezes a corrente ali. Tá? Então, menos 4 vezes 3, menos 12. Mais 6 vezes 5, mais 30. Menos 2R igual a 0. Menos 12 mais 30, isso vai dar 18. 18 menos 2R igual a 0. R, então, vai ser um 18 que divide 2. R, então, vai ser igual a 9 ohms. Então, já de cara, já consegui achar a resistência que está ali. Beleza? E aí eu posso voltar essa informação para cá, ó. Já sei que Φ 2 menos Φ 1, isso vai ser 18. Já guarda essa equação aqui, ó. Já vou chamar essa equação aqui de equação I. Tudo bem? Não sei se eu estou falando muito rápido, estou sendo muito básico também. Eu preciso da interação de vocês para saber como é que tá. Tá tranquilo, professor. Tá dando para entender legal. Show. Então, vamos lá, aproveitar aí. Me dá uma outra ideia de resistência aí que eu posso colocar aqui. Outra ideia de malha. Qual o caminho que eu posso percorrer aqui? Para tentar achar as outras informações, que é a Φ1 e a Φ2. Então, esse aqui, ó. Vou botar com a mesma com malha alfa, malha beta. Vou colocar agora um rosa. Ó. E aí, galera? Deixa eu pensar aqui, ó. Se eu fosse por fora, eu monto sistema, né? Se eu for por fora aqui, pegar esse aqui, ó. Daqui para cá, para cá, para cá. Mas é capaz de que, ó, 4 vezes 3 vai dar 12. Essa equação vai dar exatamente essa daqui. Eu estava pensando em calcular a primeira corrente I e depois aplicar num dos menores, né? A malha menor. O sistema. Tá, fala aí, sugere um para mim, para a gente... Por exemplo, no nó da esquerda, entra a corrente de 2 amperes, a corrente de 3, vai igualar, a gente conhece o... Ah, boa. Boa, Gustavo. Então, isso que eu estou fazendo aqui, galera, é a lei das malhas, né? O que o Gustavo está propondo aqui é a lei dos nós. É outra lei de Kirchhoff, né? Então, esse nó aqui, né, Gustavo? Eu imagino que seja isso que está falando. Nesse nó aqui, ó, entra uma corrente de 3 amperes e uma corrente de 5 amperes. Pela lei dos nós, né, ele fala o seguinte, o tanto que entra tem que ser igual ao tanto que sai. Então, se entra 3 amperes em um, mais 5 amperes do outro, tem que sair, então, 8 amperes. Concordam?
Então, pela lei dos nós, vou colocar assim, né? Pela lei dos nós, 3 amperes mais 5 amperes tem que ser o I. Portanto, o I tem que ser 8 amperes. Né? O tanto que entra tem que ser igual ao tanto que sai. Tá? Aí, achando esse I, agora ficou fácil, porque aí eu posso pegar essa malha aqui, ó, né, e resolver. Tá? Chamar essa malha aí de gama. Então, malha alfa, beta, gama. Tem essa cor. Também vou no sentido anti-horário. Então, aqui, ó, vai ser mais FEM menos 4 vezes 3 mais 3 vezes I. Isso tem que dar 0. Aí minha FEM 1, menos 4 vezes 3 é menos 12. 3 vezes 8, I vale 8, né? Esse I aqui, esse 8 aqui. Dá 24. Minha FEM 1, então, vale 12 volts. Aí, depois dessa informação aqui, ó, 2. Eu volto. Menos 12 não, Ralf. Deixa eu ver. Vai dar mais 12 no primeiro, passo para o outro. Valeu, Gustavo. Menos 12. Menos 12. Show. Faz sentido pelo contexto ali, né? Que ele tá na polaridade invertida. Sabendo esse menos 12, eu volto aqui, ó. FEM 2, então, menos 12 igual a 18. Isso vai ser mais 12 igual a 18. 18 menos 12, isso vai ser 6 volts positivo. Beleza? Então aí a gente fecha o problema. A gente acha todas as variáveis. FEM 1, FEM 2. FEM 1 e FEM 2 tem que estar com sinais trocados mesmo, né? Porque eles têm polaridades trocadas aqui na figura. Beleza? E achamos a resistência e a corrente. Show? Então, é isso que são as leis de Kirchhoff, né? Lei das malhas. Você vai somar todo mundo ao longo da malha. E as quedas e aumentos de DDP, a soma de tudo tem que dar 0. Leis dos nós, você vai pegar um nó e pegar ali o tanto de corrente que entra tem que ser o tanto de corrente que sai. E aí você vai montando equações. É tipo um quebra-cabeça. Cada equação que você monta é uma peça quebra-cabeça. Depois você tem as peças do quebra-cabeça, vai ter que montar o quebra-cabeça, né? Resolver as equações. Esse caso aí, o Gustavo conseguiu achar uma malha que a gente de imediato acha uma variável, mas isso nem sempre vai ser verdade. Às vezes vai ter que montar um sistema que tem 3 equações, 3 incógnitas. Eu acredito que eu fiz alguns problemas que tem isso, tá? Tem 3 equações, 3 incógnitas nos vídeos que eu passei. Galera, então era isso que eu tinha programado para vocês. Uma questão de capacitor, que é o sensor lá de combustível, uma questão de resistência, que é o do cone, e uma questão de lei de Kirchhoff. Beleza? Eu peço que se vocês não assistiram os vídeos, assistam, tá? Para a semana que vem, eu tenho aí, eu acho que seria interessante, não sei se está dentro dessa temática, acho que está, que é descarga, carregamento e descarregamento de capacitor, tá? Que aí já cai numa primeira equação diferencial. Vocês já viram EDO? Já. Ou parte, não sei se você? foi tudo. Levanta a mão aí quem já viu EDO. Ah, nem todo mundo. Não, beleza. EDO não é um pré-requisito para fazer a disciplina, mas se você fez, ajuda, né? Se não fez, não tem problema não, que a EDO é simples, essa EDO é simples. Tá. Show, pessoal. Encerro, então,